Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, eu sou Juliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Esse é o episódio número 124, gravado no dia 12 de agosto de 2020. E no episódio de hoje eu separei um assunto que ontem estava circulando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, a respeito da competência da Guarda Municipal na fiscalização de trânsito. Tendo em vista um parecer da Procuradoria-Geral da República, que consta de uma ação direta de inconstitucionalidade, esse parecer do dia 7 de agosto, recente, por isso que agora que começou a ser divulgado, em que o PGR externa a sua opinião de que a Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, deve ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5780. Essa ADI foi proposta por uma associação de âmbito nacional, que é a Associação de Agentes de Trânsito do Brasil, a AGT Brasil, e para falar sobre isso eu trouxe aqui o presidente da AGT Brasil, que é o Antônio Coelho. Ele vai inicialmente aqui se apresentar para vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer o Antônio Coelho num evento da Câmara dos Deputados, porque é uma pessoa muito ativa politicamente, está sempre aí atuando nas questões de trânsito, de interesse da classe dos agentes de trânsito, e dada aí a sua combatividade e a sua expressão nacional, fiz questão de convidá-lo para bater um papo aqui, e falar a respeito desta ADI da AGT Brasil e o que é a AGT Brasil. Seja muito bem-vindo, Antônio Coelho. Olá, Júlia. Olá, pessoal que nos assiste. Bom, eu sou agente de trânsito municipal do município de Patos, Paraíba, e desde 2010, quando a gente teve o primeiro encontro nacional da categoria lá em Salvador, que a gente vem no movimento lá em Brasília em defesa dos direitos da categoria de agente de trânsito. Em 2015 foi fundado a AGT Brasil, a Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil, com o propósito, uma organização civil da categoria, com o propósito de defender, no âmbito jurídico e político, os interesses da classe. Muito bem. Eu vou fazer um breve histórico do que aconteceu nesta ação de inconstitucionalidade, depois a gente abre espaço aí para suas considerações. Tá bom? Só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Muito bem, competência das guardas municipais no trânsito. Esse é um assunto que vira e mexe está em evidência entre os profissionais da área de trânsito, e até 2014, quando foi editada a lei número 13.022, com o Estatuto Geral das Guardas, havia um posicionamento já dominante no Sistema Nacional de Trânsito de que as guardas municipais não poderiam atuar no trânsito por uma vedação constitucional. O artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, prevê que os municípios poderão constituir guardas próprias para a proteção dos bens, serviços e instalações. Então, a primeira vez que houve uma manifestação nesse sentido foi em 2004, o Denatran, por meio do parecer 256, entendeu que a Guarda Municipal não poderia ser utilizada no trânsito. A partir disso, aqui no estado de São Paulo, especificamente, houve uma deliberação do Conselho Estadual de Trânsito, contrária à atuação das guardas municipais no trânsito. Isso foi questionado novamente ao Denatran, foi encaminhado à consultoria jurídica do Ministério das Cidades, e por força de outro parecer, que foi o parecer 1409, de 2006, manteve-se a posição de que guarda municipal não poderia atuar no trânsito. Quem não conhece esses pareceres e quiser ter acesso a eles, eu posso mandar para vocês. Eram os pareceres que estavam em evidência até 2014. Em 2014, com a Lei 13.022, passou-se, então, a ser previsto em lei federal que a Guarda Municipal poderia atuar no trânsito de duas formas distintas, ou como o próprio órgão
de trânsito do município, né, na hora da integração ao Sistema Nacional de Trânsito, ou então, mediante convênio, seja com órgão municipal, seja com órgão estadual, para a fiscalização de trânsito. Nós tivemos duas ações diretas de inconstitucionalidade a esse respeito. Uma delas foi a de 5156, que foi interposta pela FENEME, Federação Nacional dos Oficiais das Polícias Militares, e que agora, recentemente, em maio, o ministro Gilmar Mendes, do STF, entendeu que esta ADI não tinha legitimidade ativa da FENEME, porque representava, e acatando o parecer da PGR, apenas os oficiais das polícias militares, não as instituições, né, não as polícias de todo o país. E nessa ADI, o que se questionava era a ampliação da atuação da guarda para se fazer não só o trânsito, mas o policiamento preventivo, né? E aí se entendia que estava indo além do que a Constituição Federal estabeleceu. Esta de 5156 teve uma decisão do ministro Gilmar Mendes em maio de 2020, pelo encerramento sem julgamento do mérito, e houve interposição de agravo regimental. Além da ADI 5156, a outra ADI era essa que o Antônio Coelho, por meio da GT Brasil, ingressou no STF, que é a ADI 5780. Nesta ADI, a manifestação do PGR, agora, do 17 de agosto, em suma, foi a seguinte: há ali um vício formal da Lei 13.022, porque a União tratou de organização de órgãos do município, que são as guardas municipais, não poderia a União tratar desse tema, e também por vício de iniciativa, que foi outro aspecto apontado pela GT Brasil, porque o projeto de lei foi apresentado pelo Legislativo e não pelo Executivo. Em relação à matéria, eu vou até compartilhar aqui com vocês uma parte dessa manifestação da PGR, e em relação à matéria, o Procurador-Geral da República entende que deve ser mantido o posicionamento firmado há pouco tempo pelo Supremo Tribunal Federal, num acórdão em que trouxe a seguinte ementa: direito administrativo, recurso extraordinário, poder de polícia, imposição de multa de trânsito, guarda municipal, constitucionalidade. Foi julgado pelo relator ministro Marco Aurélio em 2015, que é o RE 658570. E, em suma, ele traz o seguinte: o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, não impede que a Guarda Municipal exerça funções adicionais à de proteção dos bens, serviços e instalações do município. Até mesmo instituições policiais podem cumular funções típicas de segurança pública com exercício de poder de polícia, entendimento que não foi alterado pelo advento da emenda constitucional número 82 de 2014. Desprovimento do recurso extraordinário e fixação em repercussão geral da seguinte tese: é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Com base nisso, o Procurador-Geral da República entende que há constitucionalidade material, mas subsiste vício de forma, que torna o diploma legal inconstitucional, por ter usurpado a competência municipal por lei federal. Em face do exposto, opina para ser declarada a inconstitucionalidade formal da Lei 13.022. Ou seja, de acordo com o entendimento da PGR, que a gente não sabe se vai ser o entendimento do STF, a Lei 13.022 teria que ser declarada inconstitucional, muito embora mantido o entendimento de que cada município, assim o querendo, poderia utilizar a Guarda Municipal na fiscalização de trânsito. A gente não sabe como o ministro Gilmar Mendes vai relatar e nem qual vai ser a decisão final do STF a esse respeito. Mas é claro, e aí eu quero ouvir o Antônio Coelho, que a declaração
eventual de inconstitucionalidade da lei vai repercutir diretamente nessa possibilidade ou não de atuação no trânsito. E aí eu queria que você esclarecesse também, Antônio, qual que é o posicionamento da AGT Brasil quanto a essa concomitância de que nós tenhamos no mesmo órgão municipal a atuação da Guarda Municipal no trânsito e a figura do agente de trânsito. Qual é a posição que a AGT Brasil tem em relação a isso? Justamente, Júlio, o que motivou a AGT Brasil a mover essa ação é o seu espírito de autopreservação. Alguns municípios estavam ameaçando extinguir a figura do agente de trânsito, porque teria, do outro lado, um servidor que eu vou chamar de servidor severino, o faz tudo, é isso? Então, desde a Revolução Industrial, que é importante a especialização, a gente tem um servidor especializado numa área para buscar melhor eficiência no serviço. A AGT Brasil considera a Guarda Municipal uma categoria co-irmã, não temos nada contra ela, apenas estamos nos protegendo para que possamos continuar existindo como um cargo que foi buscado na promulgação da emenda constitucional 82. O espírito daquela emenda é tanto que ela, antes de ser promulgada, ela era chamada da PEC dos agentes de trânsito. Então, nós queremos levar o esclarecimento que as atribuições da Guarda Municipal estão no parágrafo 8º e dos agentes de trânsito no parágrafo 10. Não se deve confundir uma coisa com a outra. Muito bem colocado. Inclusive, a emenda constitucional foi mencionada aí pelo PGR e ela foi publicada mais ou menos na mesma época que a Lei 13.022, né? Então, a gente teve, de um lado, uma alteração constitucional, colocando a figura do agente de trânsito estruturado em carreira, no parágrafo 10, e, mais ou menos na mesma época, a Lei 13.022, também trazendo para a Guarda Municipal o exercício da fiscalização de trânsito. Eu achei importante essa sua colocação, porque hoje, quanto mais profissionais nós tivermos para cuidar da segurança viária, da segurança da população, quem ganha é a população. Então, é até difícil, do ponto de vista jurídico, a gente muitas vezes apontar essas irregularidades formais, porque dá a impressão que a gente não quer aumentar a segurança, né? De todos nós, seja o agente municipal, seja o policial militar, que foi a minha carreira toda aqui em São Paulo, todos nós queremos mais segurança para a população. Existem, entretanto, questões que precisam ser observadas, e você apontou muito bem, ainda mais presidindo uma associação de agentes de trânsito, no sentido de que a carreira deve ser preservada, deve ser protegida, deve ser elevada a um outro patamar. O próprio artigo 144, parágrafo 10, estabelece essa necessidade de estruturação em carreira, e cada um vai fazendo a sua parte, mas sem deixar de lado a importância do agente de trânsito como um profissional que é especializado naquela área e é quem deve fazer a operação e a fiscalização de trânsito como atividades principais, não é isso? Exatamente. Defendemos os trabalhos em parcerias, a Guarda Municipal possa estar em conjunto com os agentes de trânsito nas suas operações, mas sem vir sucumbir a outra. É preciso que cada uma permaneça na sua especialidade. Perfeito. A sua visão sobre esse parecer da PGR do dia 7 de agosto foi positiva? Você gostou aí dos dizeres do procurador? Sim, porque ela atende o objetivo final. Nós, especificamente, nos posicionamos contra o inciso 6 do artigo 5º. Se nós não temos, não lograr êxito em apenas declarar só aquele ponto, se cair a lei toda, ela cai junto. É isso? Então, mas aí esperamos que os ministros, Gilmar Mendes e o Pleno entendam também na questão material de inconstitucionalidade. Muito bem. E a gente estava conversando nos bastidores, você destacou um aspecto muito importante, que é o seguinte: mesmo tendo essa decisão anterior, nada impede que agora o direcionamento seja diferente, e assim como você acabou de mencionar, o Supremo entenda
que é inconstitucional a atuação da Guarda Municipal no trânsito, mudando o entendimento que está vindo desde 2015, na verdade desde 2014 com a Lei 13.022. De qualquer forma, vamos ter que aguardar agora a análise desse parecer da PGR e a decisão final na ação direta de inconstitucionalidade. Independente do resultado, Antônio Coelho, eu quero parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo de maneira muito intensa em proteção dos profissionais que atuam como agentes de trânsito, independente se são agentes civis, se são do município, se são do estado, se são policiais militares, se são até guardas municipais, porque é algo que a gente não pode ignorar, é que muitas guardas municipais fazem um excelente trabalho no Brasil. Agora, o que a gente precisa é de uma ordenação para que cada um tenha as suas atribuições bem delimitadas e saiam disso tudo fortalecidos, né? Não adianta, por exemplo, após 1998, quando entrou em vigor o atual Código, os agentes de trânsito terem sido criadas as estruturas nos municípios e, da forma como você falou no início, alguns prefeitos ignorarem a importância desse profissional para querer jogar tudo para a Guarda Municipal. Até porque, se a Guarda Municipal fizer tudo para o município, se de um lado ele ganha com essa economia, por outro ele não tem necessariamente um profissional especializado para aquilo, porque ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. É o que acontece muitas vezes até com a Polícia Militar, né? Porque a Polícia Militar faz toda a atividade policial, incluindo o trânsito, e por isso muitas vezes a gente vê um trabalho que peca na sua especialização, né? Daí a necessidade de você ter profissionais e órgãos direcionados para uma atividade tão importante como essa de preservação da segurança viária no nosso país. Exatamente. Seria bom que as categorias, os servidores, pudessem, suas entidades, sentar e discutir uma regulamentação nacional e cada um pudesse se sentir contemplado sem atingir a outra. É isso? Sem atingir a outra. Como, por exemplo, as polícias militares também, então pudesse todos ficar juntos, porque às vezes esse conflito de corporações acaba atrapalhando o crescimento de ambas. Perfeito. Antônio Coelho, quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso podcast. Esse foi o episódio de hoje, espero que todos tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado pela oportunidade, a todos que nos assistiram, né? E parabenizar todos os agentes de trânsito do Brasil e também desejar que a Guarda Municipal possa ser parceiros, mas também se conscientize de ambos nos respeitar. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.